Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu estarei falando sobre o incrível livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Veja aqui como a capacidade cognitiva do ser humano proporcionou grandes avanços organizacionais e tecnológicos para a sociedade atual. O livro Sapiens narra a trajetória humana desde a Idade da Pedra, surgimento do Homo sapiens e o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva, nascimento do dinheiro e dos direitos humanos, até os dias atuais, explicando a importância dos avanços científicos para a sociedade. O livro te proporcionará uma excelente reflexão sobre a vida. A propósito, siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos. Toda semana, dois novos resumos de livros excelentes que sim ajudarão na sua jornada. Como ocorreu a revolução cognitiva? Nós, seres humanos, fomos capazes de liderar a Terra em pouco tempo, se pensarmos na escala de vida do planeta. Há cerca de 200 mil anos, o Homo sapiens surgiu na África Oriental. Porém, os sapiens não era a única espécie existente. Além destes, viviam outros tipos de humanos ao redor do mundo. Mas, de alguma forma, o Homo sapiens sobressaiu-se dos demais e difundiu-se pelo globo. A pergunta é: como e por quê? Há duas teorias abordadas pelo autor em seu livro Sapiens, que tenta explicar este ocorrido. O Homo sapiens miscigenou-se com as demais espécies até resultar no que somos hoje. O Homo sapiens forçou a extinção dos seus demais através da matança e canibalismo. Acontece que uma série de vantagens levou os sapiens a ser o líder de sua espécie, e todas elas têm a ver com seu cérebro. A capacidade cognitiva do Homo sapiens foi o suficiente para desenvolver habilidades que as outras espécies não eram capazes, como se organizar em pequenos grupos para sair para caçar ou então trocarem ferramentas. A partir daí, ele se espalhou para além da África, enquanto explorava os continentes, também os destruía. Os sapiens foram responsáveis pela extinção de diversas espécies, extinguindo a megafaunas na Austrália e América. Pelo visto, velhos hábitos são difíceis de morrer, não é mesmo? Ele não parou por aí. Logo depois, a comunicação foi desenvolvida na forma de idioma. Dessa forma, ele se tornou muito mais capaz de disseminar conhecimento e técnicas rapidamente. Como a revolução agrícola impactou a humanidade? Há cerca de 12 mil anos, os humanos viviam migrando de um lugar para o outro, se estabelecendo onde tinha comida até não ter mais. A vida nômade foi cessada após a revolução agrícola. A plantação tornou possível o desenvolvimento de habilidades paralelas, como a fabricação de ferramentas e tecidos. Daí, eles aprimoraram o sistema de comércio, trocando comida por itens úteis. Esse processo, por sua vez, não foi tão rápido. Essa mudança radical de costumes demorou cerca de 10 mil anos, até quase toda a espécie passarem de meros nômades a fazendeiros, podendo estocar comida em grande quantidade na própria casa. Dessa forma foi sendo moldado um comércio de troca que, após um tempo, mostrou-se insuficiente. Como a humanidade foi unificada, os sapiens então teve a ideia de trocar seus objetos por um produto universal. Este poderia ser usado para comprar qualquer outra coisa que desejasse. Foi assim que surgiu o tão aclamado, e desejado dinheiro. O registro das transações era feito através de outro recurso criado, a escrita. Com isso, tornou-se mais simples e confiável trocar seus produtos por algo mais útil, o que quisesse, quando quisesse e na qualidade desejada. De acordo com o livro Sapiens, o dinheiro e a escrita tornaram as transações comerciais mais eficientes. Mas ainda assim, a população crescia e ficava mais difícil de controlar. Como lidar? Bem, os humanos então criaram sistemas hierárquicos, consistidos de leis e líderes para assegurar que as pessoas as obedecessem. As escolhas desses líderes, geralmente imperadores, vinham de forças maior, entre aspas, deuses. Assim como as leis eram baseadas nos desejos dos deuses, justificativa criada para que as pessoas aceitassem bem e sem contestar.
De qualquer maneira, o domínio imperial fez com que gerassem na sociedade instintos artificiais que unificavam as pessoas. Diversos grupos étnicos e religiosos aglomerados entre si para viver efetivamente como sociedade, sobre um padrão estabelecido. Para o autor, não é difícil associar isso à cultura eurocêntrica. Vários países da Europa influenciaram outros países com suas ideias de costumes, leis e cultura, principalmente na época da colonização. E hoje ainda temos que lidar com tais hábitos, mesmo os impérios europeus tendo deixado de existir há muito tempo. Mas como exatamente a Europa se tornou uma referência global? Como a revolução científica impactou a humanidade? Quando as pessoas começaram a pensar como elas poderiam aprimorar a sociedade através da ciência, o pessimismo sobre si e a dependência de acreditar em um Deus começou a ter menos efeito. Então, a partir do século XVI, a Europa passou por uma revolução científica, no qual estudos científicos foram altamente investidos. Líderes europeus não demoraram para perceber que a ciência contribuiu significativamente para a economia do país. A partir daí, a ciência e a globalização ajudaram o capitalismo a se instalar em várias culturas pelo mundo. Não é difícil de perceber que somos sustentados pela cultura do consumo, no qual a maioria das pessoas vivem em função do dinheiro e bem material. O autor afirma que a globalização tem ajudado o mundo a se tornar um lugar mais desenvolvido e pacífico. Por outro lado, ele indaga: será que estamos mais felizes? A nível individual, provavelmente não muito mais. A nível social, é provável que sejamos mais felizes. Mas isso depende de quem somos também. Apesar de termos evoluído bastante, alguns preceitos antigos ainda põem certos grupos sociais, como, por exemplo, negros, mulheres, entre outros, sob desvantagem. Pausa para dar um curtir no vídeo. Vai lá, 2 segundinhos e realmente seu curtir ajuda em muito a divulgação do vídeo. Como será o futuro da humanidade? O que podemos esperar do futuro? Até onde o nosso avanço científico nos levarão? Tais estudos já evidenciam que estamos cada vez mais próximos de uma nova era. O desenvolvimento de próteses ou o estudo sobre mutação genética são fortes avanços na área científica. Você deve estar se perguntando, mas isso não seria antiético ou, pior, ilegal? O autor rebate: até que ponto esse impedimento será válido? Sem parar para pensar, muitos avanços que são normais hoje em dia já foram enxergados como absurdos no passado. O livro Sapiens relata que estamos a caminho de nos tornarmos um outro tipo de espécie humana. Hoje, inclusive, já somos uma união parcial dos humanos com a máquina. Como você pôde perceber no início do vídeo, o fator importantíssimo para a evolução do Homo sapiens foi o nosso cérebro e principalmente a função cognitiva. Então, te aconselho, assista também depois desse vídeo o resumo do livro Inteligência Positiva. Lá tem insights poderosíssimos que sim, te ajudarão no seu desenvolvimento pessoal. No final do vídeo deixarei um card para que você possa também assistir o resumo desse livro. Como aplicar os conhecimentos do livro Sapiens na sua vida? O livro Sapiens fornece reflexões sutis, porém profundas, sobre como e por que estamos no atual estágio da vida humana e como as coisas podem piorar se não mudarmos certos hábitos. Pesquise, conheça a história dos seus ancestrais, pois assim você estará conhecendo a si mesmo. Cresça. Para estarmos onde estamos, o ser humano precisou passar por etapas de evolução, aprendendo novas técnicas e estabelecendo relações interpessoais, mesmo no começo não acreditando em si. Então, para avançarmos, por que não podemos fazer o mesmo e buscarmos o melhor para nós e para o lugar onde vivemos? Pense nisso e faça o possível para tornar o lugar onde você vive e o planeta em um lugar melhor. Lembrando que esse vídeo é apenas um resumo e partes importantíssimas ficaram de fora, então compre o livro. Aqui na descrição do vídeo tem um link com a oferta do livro. Tenho certeza que lá você aprenderá muito mais coisas que sim te ajudarão no seu desenvolvimento pessoal.
Compartilhe o link do vídeo com seus amigos e familiares e estará os ajudando. Siga o canal e ative as notificações. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e até mais!